Que o Senhor seja nossa luz em tempos sombrios e tão de mar impetuoso. Amém? Bom, o início do segundo livro de Segunda Reis, né, inicia no capítulo 1 com uma história muito interessante e novamente nós vemos o poder de Deus, né, que se manifestava através do seu profeta Elias. Então, diz aqui que após Acabe morrer, né, o rei Acabe veio a morrer, Moabe se revoltou contra Israel, né, se voltou contra Israel. E Acázias, filho de Acabe, né, que era rei sobre Israel, ele caiu de uma sacada de sua casa, né, como se fosse um gradil, e veio adoecer. E ele pediu para que seus homens fossem atrás, né, de Baal Zebub, e que eles fossem atrás de Baal Zebub e perguntasse para ele, né, o que lhe sucederia, se a doença dele passaria ou não. E indo os servos dele a saber, né, de Baal Zebub, o Senhor, um anjo, né, apareceu a Elias e falou para Elias ter com eles e perguntar para eles se não tinha Deus em Israel, né? Então nós vemos que Acázias, né, ele estava se comportando como Acabe, né, que fizera mal perante o Senhor. E o homem, ele tem essa dificuldade. Nós vemos no Renascimento, né, vê um templo que está aqui atrás, nós vemos a era, né, do Renascimento, do Barroco, e nós vemos toda a religião, né, no intuito de construir algo que fizesse com que o homem lembrasse, né, de Deus. Ao entrar, sentisse, né, a pequenez dele perante Deus. Mas nós vemos nos dias de hoje que todo esse processo não foi o bastante, o suficiente para fazer com que o homem tivesse ligação, né, com o sagrado e principalmente com Deus, né, que criara tudo, todo-poderoso. E o homem, ele, devido a essa percepção sempre, né, nas civilizações, de que precisava de algo, né, que nem que fosse num domingo só ou em um dia da semana, né, que o homem tivesse ali ligando com o sagrado, ligando ali com algo, né, que ele viesse a acreditar pela dureza, né, do coração do homem. E agora Acázias, né, ele estava ali por, como rei, né, de Israel. Sucede esse mal, né, a ele. Ele já havia, como diz no final do livro 1 Reis, né, capítulo 22, ele já havia feito coisas, né, como o pai dele fizera, também a adorar outros deuses. E agora ele pede, né, para esses homens ir ali, e Elias vai, a pedido do anjo, falar com eles e perguntar se não havia Deus, né, em Israel, porque eles estavam indo atrás, né, desse Baal Zebub, Deus de Ecrom. E eles voltam ao rei, né, diz aqui, seguindo o estudo do capítulo 1 de 2 Samuel, eles voltam e o rei pergunta para eles por que voltaram, né? E eles dizem, olha, encontramos com um homem e ele perguntou, né, falou para nós se não há Deus em Israel, por que nós estamos a consultar Baal Zebub, rei de Ecrom? E então o rei fala, como é a figura deste homem? E aí eles descrevem, né, é um homem de roupa de pelos, de cinto de couro, e aí Acázias identifica, né, que seria Elias. E aí ele pega o capitão de 50 homens e envia, né,
um capitão com 50 homens a ter com Elias, pedir para que Elias fosse até ele. Porém, chegando lá, Elias diz aqui ainda no capítulo 1, né, de 2 Reis, que Elias está em cima de uma colina, né? Ele está em cima de uma colina e ele, como se fosse uma espécie de uma montanha, né? E ele eles falam com ele para descer, desce que o rei quer que você, né, vá conosco até ele. E ele fala, se eu sou homem de Deus, não descerei, e que desça fogo do céu e os consuma. E desceu fogo do céu e consumiu, não só o capitão, como os 50 homens. Vem pela segunda vez, é enviado pelo rei Acasias, né? Novamente, um capitão com 50 homens, e novamente eles falam com Elias, né, num tom ainda arrogante, né? Para Elias ir ter com o rei, e Elias novamente fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma-os. E novamente é consumido 50 homens e mais o capitão. Então, para nós vermos, né, quão Elias era simples, porém ele tinha uma intimidade, uma comunhão com Deus, e era um homem, né, de grande poder. E mesmo assim, nós vemos que Acabe, por exemplo, consultou a profetas no 1 Reis 22, no capítulo 22, ele veio a consultar profetas que o enganaram. Quando Micaias, né, fala com ele, um outro profeta, quer dizer, ele não recorreu a Elias, ele recorreu a um outro profeta, Micaias também, que era um profeta de Deus, e ele fala para ele a verdade, e ele não aceita, e o mal lhe sucede. Acasias, né, vem a reinar Israel e também era adorador de ídolos, né, era um idólatra também. E agora ele, diante dessas circunstâncias, ele manda, né, esse segundo capitão também, que é consumido junto com os seus 50 homens. Então o profeta Elias realmente era um homem de poder, né, de comunhão mesmo com Deus. E ainda Acasias manda pela terceira vez outro capitão com 50 homens, porém este é mais humilde, né, e ele chega, ajoelha perante Elias ali na colina, né, e fala com Elias para ter amor, né, pela sua vida e para ir ter com o rei, porque ele sabia o que tinha ocorrido com os outros dois capitães, né, e os 50 homens de cada, então quer dizer, já era 100 homens já mortos, né, e desceu fogo e consumiu eles, e que Elias tivesse cuidado, né, pela vida deles e não fizesse assim com eles. Ele implorou para que Elias descesse. E aí um anjo, né, fala para Elias para não para ir, para descer, né? Ele fala com ele, não temas, desça e vá com eles. E Elias então desceu e foi falar com o rei Acasias. Ao chegar lá, né, ele fala com o rei Acasias, por acaso, né, novamente, ele repete para ele, não há Deus em Israel, para que você tenha que consultar Baal-zebub, rei de Ecrom, Deus, né, de Ecrom. E aí Acasias, né, sem resposta, ele diz para Acasias, né, olha, como eu disseste, né, tu subiste, porque ele falou isso para os homens que ele tinha mandado atrás de Baal-zebub já, né, que ele não desceria da cama que ele subiu, né, doente. Então ele falou, olha, como eu disse já, você, né, o Senhor diz que você não descerá dessa cama, uma vez que você subiu nessa cama doente, você não descerá mais dela e morrerá. E passando isso, Acasias morreu. E no lugar dele veio reinar, né, no lugar dele Jorão, nos tempos de Joarão, né, filho de Josafá, rei de Judá. E Jorão veio reinar no lugar dele porque Acasias não tinha filho. Então, mais uma vez,
até perdi as contas, né, nesse estudo de Samuel para cá, né, de 1 Samuel, 2 Samuel, agora 1 Reis, 2 Reis, quantos homens, né, assumiram o cargo de reinar sobre Israel, desde quando o povo pediu, né, que tivesse um rei sobre Israel, e veio Saul a reinar pela forma com que o povo via ele, né, um homem forte, alto, e depois veio Davi, que era do coração do Senhor, já que o povo queria rei, mas o Senhor admoestou o povo, né, que ao ter um rei e não ele governando o povo, como que seria o jugo. E nós percebemos que todos os reis, até Salomão, com toda a sabedoria e todo o entendimento dele, o povo ficou sob o jugo, né? Porque o povo parece que tem prazer em ter, né, alguém reinando sobre eles, mandando, né, neles, e não o Senhor, porque o nosso coração humano, né, na nossa desobediência, na nossa natureza de coração de desígnio mal, parece que nós não somos, né, não aceitamos bem as admoestações que o Senhor nos faz. E você vê que não foi diferente, né, com nenhum deles, até mesmo Salomão. E agora, iniciando o livro, né, de 2 Reis, esse capítulo, nós vemos aqui essa história, né, do versículo 1 ao versículo 18, o poder, né, que Deus manifesta através do profeta Elias, porém ele vive, você vê que humildemente, né, e sempre em lugares da natureza, em lugares afastados, né, longe do rei, quando deveria, né, se o rei tivesse sabedoria tamanha, manter uma pessoa dessa muito próximo, porque ela era as admoestações, né, que o Senhor, através dela, traria ao rei. Porém, por falta de sabedoria, né, de todos esses, nós vemos que eles só aproximavam dos profetas, só buscavam, né, a palavra dos profetas e o que Deus falava em tempos de guerra ou de necessidade extrema. Hoje nós vemos que não é diferente, né? O quanto nós buscamos, né, o Senhor apenas em momentos difíceis, né, de tribulações, mas que o Senhor, né, nos dê sabedoria para saber que sempre Ele tem que ser, né, o nosso Deus e o nosso admoestador. Amém?